São 8, não, é pior do que isso, né? Na verdade, para a defesa é melhor do que isso. Primeiro, questão de testemunhas. Muitas vezes, num processo midiático como esse, você arrola uma testemunha para constranger. Então, o Bolsonaro, o Braga Neto arrolar o Flávio Dino é para causar constrangimento. O Flávio Dino é ministro do Supremo, ele não vai depor, né? A testemunha é obrigada a depor, mas há casos e casos, então, eventualmente, isso pode acontecer. A questão das testemunhas, por que eu tenho dito isso aí desde o ano passado, que eu não acho que esse processo termina rápido, viu, gente? Porque cada fato determinado que o acusado tem contra ele no processo, ele pode chamar para cada fato determinado 8 testemunhas. O que quer dizer isso? O fato determinado não é o tipo penal. Então, por exemplo, se o Bolsonaro está encaixado na tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, isso é um tipo penal, 359-M da Constituição, tá? Só que para ele ser, na denúncia, encaixado nisso, William, a denúncia, o Ministério Público, que vai defender essa parte, ele vai ter que mostrar que o Bolsonaro tomou atitudes para ser encaixado no tipo penal. Então, por exemplo, ele pode ter tomado uma atitude para se encaixar no tipo penal, ou pode ter tomado 2, ou pode ter tomado 3, ou 4. Por exemplo, uma das atitudes pode ser a reunião com os comandantes militares para pedir apoio do Exército, da Aeronáutica e da Marinha para o golpe de Estado. Isso é um fato determinado. Para este fato determinado, ele pode chamar 8 testemunhas. Se ele tem um outro fato determinado que leva o caminho para esse tipo penal também, ele pode chamar mais 8. Então, eventualmente, se na denúncia, William, tem 3 coisas que o Bolsonaro fez e essas 3 coisas enquadram ele no artigo 359-M do Código Penal, ele pode chamar 8 pessoas para cada uma dessas coisas. Jesus. Então, veja, esse processo, é por isso que o Supremo fatiou, né, Ju? A questão do fatiamento é importante. A Ju acompanhou isso de perto. O Supremo fatiou isso justamente porque ficaria quase uma ação impossível, e aí a justiça não seria feita nunca, né, Ju? Se os caras chegassem lá com 30 denunciados ao mesmo tempo. São 5 ministros, gente. Um deles é o relator, o outro é o presidente da turma. Quer dizer, os caras não saíram nunca mais do STF. Então, o fatiamento tem a ver também com essa possibilidade da defesa poder arrolar várias testemunhas, né, Ju? Realmente poder dar ali um espaço de discussão mais focado, um espaço mais amplo para as discussões. Então, assim, eles vão discutir também esse fatiamento, tá? Eu já ouvi isso essa semana, ao longo desses dias de cobertura lá, nesse contato com os advogados, que eles vão tentar explorar essa questão do fatiamento. Agora, o que me chama a atenção, Demore, é que eu acho que todas as estratégias colocadas da defesa até esse momento, elas são as antigas, né? Não tem muita novidade. É explorar nulidade, é explorar o fato do Cid ter mudado de depoimento o tempo todo, né? Ter escondido da Polícia Federal. Mas isso é uma coisa que só coloca ele na berlinda com relação ao benefício. Eles teriam que provar que o rito da delação teve um problema, e pelo que eles já apresentaram, não há espaço para essa discussão em termos do rito. Agora, isso é um ponto, acho que central, do que ficou colocado ontem no voto do ministro Alexandre de Moraes. Há um encadeamento de dados e fatos mostrando a gravidade e a violência, de como tudo leva a esse momento violento do 8 de janeiro. Quer dizer, é fomentado, as pessoas são fomentadas a esse momento da extrema violência em que a Praça dos Três Poderes foi quase que destruída e não morreu ninguém por sorte, né? Não foi porque não tentaram, não foi porque não existia possibilidade, foi porque não conseguiram, ainda bem, né? Que ninguém saiu tão gravemente ferido a ponto de perder a própria vida. Mas, nesse encadeamento de provas, a colaboração do Cid ela é menor, acho que isso está muito claro, o ministro já deu a ênfase que eu vim aqui, acho que desde novembro, pelo menos, citando os comandantes militares são as principais testemunhas de acusação, do ponto de vista da acusação, né, do Ministério Público. Os comandantes militares, como testemunha, são as principais testemunhas. Depois deles, o celular do Cid é a grande testemunha, né? E tudo que veio dali de dentro. E aí, a partir disso, o que foi encontrado nos demais celulares e nas demais mensagens. Eu não duvidaria sobre a possibilidade
de daqui até o julgamento, porque esse é um outro próximo passo que acho que é importante falar. Ontem foi analisado o núcleo crucial, que é assim como a PGR fala, o núcleo 1. Agora, as próximas fases, né, o que está previsto como data, ao longo de abril, se não me engano, temos mais 2 análises de denúncia de outros núcleos. Do núcleo dos kits pretos, do núcleo operacional, e também do núcleo que está o general Mário Fernandes. Estes são julgamentos que já estão marcados. Eles também devem se tornar réus ao longo de abril. E aí, em seguida, em maio, deve ter o julgamento dos outros 2 núcleos, porque eles vão fazer em sequência, para que todos os 34 que foram denunciados, sejam avaliados, né? E acho que entrem para o processo criminal como um todo. Apesar de fatiado, é um processo criminal que fala de uma organização criminosa que tem 5 núcleos. Então, todos eles devem se tornar réus até o final de maio. Essa eu acho que o calendário, a agenda. A partir de junho, deve começar essa apresentação das questões, né, entre defesa e acusação. Eu acredito que o julgamento do mérito deve começar em agosto, porque tem um recesso do judiciário no meio disso. Então, eu vejo mais ou menos essa agenda acontecendo. Pode ser que tenha alguma mudança, talvez um pouco mais célere. Achei que a pauta desse julgamento da denúncia do Bolsonaro foi bastante célere. Nós estamos falando de 25, 26 de março, sendo que a denúncia foi apresentada em fevereiro, e eles querem terminar tudo isso esse ano para não virar para o ano eleitoral. Então, estou falando aqui dessa agenda, mas acho que pode dar uma acelerada. Queria falar de alguns aspectos, porque eu, infelizmente, hoje não posso ficar muito com vocês. Eu preciso falar um aspecto fundamental que estava sendo falado antes sobre a defesa. Posso entrar por aqui já para falar sobre a questão da guerra da defesa? Pode, Ju, mas a gente não pode esticar muito, tá? Porque a gente está com o professor Castro Rocha já nos aguardando aqui, o César também. Então, vamos lá. Então, a defesa, eu vi aqui antes vocês estavam falando sobre a possibilidade de Celso Villard sair. Eu acabei de trocar mensagens aqui com um dos advogados de defesa que só me pediu reserva sobre o nome dele, mas me garantiu que não existe possibilidade do Celso Villard sair da defesa. Não pelo que aconteceu ontem. Se lá na frente ocorrerem novos fatos e estresses, é um outro cenário, mas nesse momento não é cogitada nenhuma possibilidade do Celso Villard deixar a defesa do Bolsonaro. Esse é um aspecto que eu queria já trazer para vocês como informação quentinha aqui enquanto eu estava esperando para entrar. Agora, sim, esse estresse aconteceu ontem. Tem uma divisão. O Bolsonaro está entre um núcleo da defesa, dos advogados, que estão tentando, junto ao Supremo Tribunal Federal, uma saída jurídica. Sabem que é uma dificuldade muito grande e não acham que vão ter muito sucesso, apesar de publicamente falarem outra coisa. Eles sabem que eles precisam de uma saída política, até para que o Supremo tome alguma mudança de curso do que está indo. Mas acho que eles têm essa noção de que nada vai acontecer no cenário que está colocado hoje. Só se no ano que vem, num cenário eleitoral em que um candidato de extrema-direita vence a eleição, existe alguma margem para discutir a questão da anistia. Agora, nesse momento, não. Eles sabem desse problema. Por outro lado, tem a turma política, Magno Malta, aquela galera que estava atrás dele ontem, naquela foto. Aquelas pessoas foram as pessoas que convenceram o Bolsonaro a fazer aquele pronunciamento. O Celso Villard não estava lá, por exemplo. Felipe Barros. Exatamente. Eles quiseram fazer aquela cena daquela maneira. E aí, essa briga que está colocada. O Bolsonaro vai escutar quem? Os advogados? Ou vai escutar a turma que faz esse alarde todo, essa bagunça? Que aí também se soma a essa estratégia do Eduardo, lá de fora, dos Estados Unidos, querer também tentar, de alguma maneira, interferir internacionalmente, criando esse caldo político, para cima de um julgamento que, dentro do Supremo Tribunal Federal, vai ser técnico, vai ser discutido a prova, o que foi encontrado. Então, assim, essa briga, ela tende a se intensificar nas próximas semanas, e o Bolsonaro, pelo tudo que a gente acompanha, que ele é imprevisível. Então, uma hora ele vai escutar uma hora ele vai escutar outra. Então, na terça-feira, ele escutou os advogados.
bora lá, vamos imitar a Dilma, vamos fingir uma altivez, vamos encarar o Alexandre de Moraes. No outro dia, não, Bolsonaro raiz, vamos para o Senado, vamos fazer o discurso do Maduro, das urnas, mais um pouco, né, terra plana, entendeu? Então, essa briga vai estar colocada. E eu concordo com o Demore quando ele estava falando sobre o uso do Senado. Me chamou muita atenção, inclusive por lembrar do 8 de janeiro, né? Quer dizer, o Senado, o Congresso, quase acabou no 8 de janeiro. E ele vai lá usar o Senado para reclamar da acusação de tentativa de golpe de Estado. É bastante simbólico nesse sentido, que ele use a Casa do Povo contra ela própria, né? Quer dizer, um lugar que quase foi destruído. É dançar em cima da sepultura, né, Ju? Foi lá dançar em cima da sepultura que eles próprios vandalizaram, né, William? Isso, exatamente.